Um corpo que cai ao chão como um porco abatido. Um coro de trabalhadores que se empurra desesperadamente por um lugar na fila de sobrevivência. Um homem nu, embalado em plástico até perder o ar. Uma figura de resistência, sacrificada enquanto o sangue escorre pela sua cabeça. Essas imagens não são apenas metáforas visuais. Elas constituem o núcleo simbólico da montagem Santa Joana dos Matadouros, de 2024, realizada no Estúdio de Treinamento Artístico sob direção de Alan Paes, a partir do texto de mesmo nome de Bertolt Brecht. É nesse encontro entre corpo, violência e linguagem que nasce esse trabalho, intitulado Ética do Corpo Crítico, Representação e Não Exploração em Santa Joana dos Matadouros. A principal temática de Santa Joana dos Matadouros é a exploração trabalhista. Então esse trabalho parte de uma pergunta central. Como é que o corpo do ator, em um processo de trabalho, pode expor essa exploração sem se submeter à mesma lógica de exploração? Ou, em outras palavras, de que forma o corpo-instrumento pode se converter em corpo crítico, expondo a exploração do capitalismo sem se submeter a essa mesma lógica de exploração durante o processo de criação? Porque a partir do ponto em que entendemos o teatro também como trabalho, o que difere esse trabalho de outros tipos de trabalho? O que faz com que nós, como atores, consigamos, dentro de um processo tão exaustivo e que exija tanto do corpo e da mente, não nos submeter a essa mesma lógica de exaustão que outros trabalhos dentro do capitalismo nos inserem? Para responder essa pergunta, eu articulo 3 eixos principais: a sociologia do trabalho, a teoria do corpo do ator e a semiótica da encenação, além de entrevistas com o próprio elenco. Como ponto de partida, é importante compreender que no capitalismo, o corpo não é apenas um meio de trabalho, mas sim a própria mercadoria. O autor Richard Sennett analisa em seu livro A Corrosão do Caráter como o capitalismo destrói a continuidade entre experiência, identidade e trabalho, fazendo com que a pessoa que está ali trabalhando perca a própria identidade a partir do momento que perde a noção do tempo e foca apenas naquilo que está sendo produzido e não no processo de produção ou no processo de criação em si. Até porque não existe um processo de criação, só um processo de reprodução de coisas previamente estabelecidas por quem manda. O corpo, nesse contexto, deixa de ser expressão do sujeito e passa a ser consumido pelo processo produtivo. Ele trabalha, mas não cria, responde, mas não constrói nada. É exatamente esse corpo que expomos em Santa Joana dos Matadouros. Corpos moídos pelas engrenagens das indústrias de carne, corpos descartados, cortados, embalados, triturados, corpos reduzidos à condição de objeto. Ao revisitarmos essa obra em 2024, mesmo sendo um texto que retrata a realidade de 1929, é possível encontrar muitas ressonâncias na contemporaneidade, porque as condições de trabalho retratadas por Brecht encontram reflexos na atualidade. Quando a gente fala da precarização do trabalho, das más condições trabalhistas, do péssimo retorno financeiro, jornadas exaustivas, escala 6x1, a lógica de Brecht continua operando na contemporaneidade sob novas máscaras. Existe aqui uma diferença histórica fundamental. O teatro existe muito antes da lógica de trabalho moderno existir. O teatro existe desde que o mundo é mundo. Nas cerimônias, nas celebrações, na tentativa de se comunicar, na tentativa de compreender o mundo, na tentativa de se compreender e compreender o outro, nos rituais aos deuses, nos cultos, o teatro sempre existiu. Enquanto isso, o trabalho moderno só nasce entre os séculos XVIII e XIX. Ou seja, como uma arte anterior ao emprego e anterior à ideia de salário pode funcionar como um trabalho sem se submeter às lógicas de exploração trabalhistas que vieram junto com o trabalho moderno. O trabalho do ator opera em uma lógica muito distinta. Se a gente for analisar o contexto da via negativa de Grotowski, que eu também abordo no meu artigo, a gente consegue compreender que o que torna o trabalho do ator melhor não é um acúmulo de técnicas externas, de efeitos, de habilidades mágicas, mas sim a retirada daquilo que bloqueia o fluxo vivo da ação. Esses bloqueios podem ser físicos, como tensões musculares, emocionais, como medos ou defesas, ou até mesmo mentais, como um excesso de controle racional que paralisa uma ação.
Sabe quando a gente está fazendo um exercício ali na aula e o professor ou a professora diz: sai do cabeção, pensa com o corpo, para de raciocinar e age, para de raciocinar e segue a emoção, segue o que o seu corpo tem a dizer. Essa é a ideia da via negativa, é a gente retirar esses bloqueios mentais ou físicos que impedem a ação de acontecer no seu fluxo mais contínuo e orgânico. Ou seja, ao contrário de muitos trabalhos, o trabalho do ator não se orienta por produtividade, por desempenho, por rendimento, mas sim por escuta e por disponibilidade, principalmente. Houve por parte da direção um compromisso rigoroso com a saúde física e mental dos atores. Objetos cortantes tiveram seu corte retirado, e todas as cenas sensíveis foram construídas à base de muito diálogo e respeito. Essa postura contrasta com outras práticas que a gente encontra principalmente no mercado do audiovisual, em que muitas vezes, buscando esse realismo extremo, existe uma confusão entre a interpretação e a realidade, quando os diretores acabam submetendo corpos reais a experiências perigosas buscando essa fidedignidade. Relatos de métodos de imersão ou de treinamento extremo no cinema mostram casos em que essa fronteira entre a representação e a violência material foi rompida, causando dano físico e emocional aos atores envolvidos. As polêmicas em torno da preparadora Fátima Toledo, por exemplo, são emblemáticas nesse aspecto. Diversos profissionais denunciaram métodos violentos, humilhantes e fisicamente nocivos, como no relato da atriz Denise Weinberg, que afirmou que Toledo, durante a preparação de elenco do filme Marighella, lhe provocou uma hemorragia muito séria por suas condições bárbaras de treinamento, dignas de uma fascista e torturadora. Episódios como esse mostram que o corpo do ator pode sim ser explorado e que essa fronteira entre a intensificação criativa e a violência é muito tênue quando o trabalho é conduzido sem ética e sem responsabilidade. Esse não foi o caso de Santa Joana dos Matadouros, devido ao cuidado e respeito mútuo entre elenco e direção, que sustenta a lógica essencial desse trabalho. Não há crítica à legítima exploração quando a própria criação se estrutura sobre práticas violentas. Para além da teoria, foram os próprios atores que confirmaram essa diferença entre esforço e exploração. Foi realizada uma entrevista com 6 atores e atrizes do elenco de Santa Joana dos Matadouros para entender essa lógica entre arte e trabalho e como eles enxergam isso dentro do próprio corpo deles no processo da peça. Todos esses artistas entrevistados também trabalham CLT e conciliam a arte com outras formas de trabalho. A resposta para todos foi a mesma. Existe um cuidado dentro do teatro, mesmo em contextos de alto esforço físico e mental, que não existe em ambientes trabalhistas. No teatro a gente tem alongamento, aquecimento, concentração, um cuidado mútuo com as pessoas, escuta e presença. No trabalho isso não acontece. A gente vira praticamente uma máquina de produzir, como muitos dos entrevistados disseram. E esse cuidado, essa atenção com o nosso próprio corpo praticamente não existe ou não é incentivada dentro das empresas, em que o foco é sempre o resultado e não quem produz esse resultado. Ao serem questionados se sentiram controle da maneira com a qual o corpo deles foi usado durante o processo de Santa Joana dos Matadouros, recebemos relatos muito contundentes. Uma das atrizes afirmou que durante um dos exercícios do processo de criação da peça, que era um exercício de exaustão inspirado nas práticas de dança-teatro de Pina Bausch, em que o corpo ia e caía ao solo várias e várias vezes e caía, levantava, ela acreditou que não conseguiria concluir o exercício nem chegar a 2 minutos sequer de exercício porque era uma exaustão física muito grande, mas conseguiu realizar todo o tempo de exercício planejado. Isso mostrou que ela tinha muito mais controle do próprio corpo do que imaginava, porque apesar do cansaço, apesar da exaustão, ela própria queria continuar ali, queria entender do que o corpo dela era capaz e o que ela conseguia criar a partir ali das práticas motivadoras daquele exercício. O que é muito diferente de quando a gente se obriga a continuar trabalhando porque não tem outra escolha. A escolha está ali, mas continuar também é uma escolha, e é essa escolha que nos torna atores responsáveis pelo nosso próprio processo de criação.
Já sobre as cenas de nudismo, um dos atores afirma que, quando ofertada a ele, houve plena possibilidade de recusa, mas ele escolheu fazer mesmo assim. Escolheu fazer mesmo com medo de fazer essa cena, mesmo com os receios e as angústias com o próprio corpo, mesmo com todo o contexto de exposição. Porque fazer aquela cena, a escolha de fazer aquela cena, na verdade, partiu da compreensão de caráter político e artístico que aquela cena carregava, da importância dela dentro da montagem, e nunca de coerção da direção ou de qualquer um dos profissionais envolvidos na montagem. Nesse processo das entrevistas, uma outra dúvida acabou surgindo. Qual é a diferença de fazer uma peça doente e trabalhar doente? Porque aqui a gente está falando de dois contextos de trabalho, na verdade, né? Mas qual é a diferença entre um e outro? Existiram relatos de pessoas dentro do processo de Santa Joana que apresentaram algumas sessões da peça com dores físicas, muitas vezes passando por problemas pessoais muito grandes. Eu fui uma dessas pessoas que estava enfrentando um momento assim complicadíssimo, mas escolhi permanecer ali. E qual é a diferença desse contexto, né, do teatro para um contexto trabalhista comum? Quando a gente fala de ir ao trabalho, mesmo doente, mesmo impossibilitado de estar ali, a gente pensa num contexto de obrigação, de imposição. Então, muitas das vezes a gente não pode se dar o luxo de faltar, a gente não pode se dar o luxo de perder o dinheiro daqueles dias, de perder o que vai ser descontado da gente por não estar ali. Ou muitas das vezes, mesmo que não haja prejuízo financeiro, existe um prejuízo de valor de quem está supervisionando ali. Faltar no trabalho muitas vezes é extremamente mal visto e de uma maneira ou de outra você vai acabar enfrentando problemas por causa dessa ausência. Agora, quando a gente fala do teatro, quando a gente apresenta uma peça mesmo estando doente, mesmo estando passando por questões mentais ou por questões físicas, a gente escolhe estar ali pelo compromisso de estar ali, pela vontade de fazer aquilo acontecer independente de fatores exteriores e principalmente por uma noção de coletividade que dentro da arte é e sempre vai ser maior do que a necessidade que o capitalismo impõe pra gente. O desgaste corporal que todos os atores vivenciaram durante o processo de Santa Joana dos Matadouros foi um processo de desgaste construtivo e não destrutivo. Um dos relatos coletados na entrevista foi do intérprete do personagem Bocarra. Esse personagem, na montagem, por instrução do diretor, precisava ficar o tempo todo com uma postura extremamente curvada e meio animalesca, o que mexia muito com a questão da coluna, né, principalmente. E ele também tinha um coração de boi na mão que ficava pulsando o tempo todo na peça, que era uma espécie de signo, né, para remeter a ideia do coração da própria Joana, e eu enxergo também como o coração da indústria de carne, né, que ele manipulava ali nas mãos dele. E o intérprete que faz o Bocarra, ele relatou durante essas entrevistas que era extremamente difícil se acostumar a ficar durante horas e horas e horas de ensaio, né, curvado nessa posição e o tempo todo aqui apertando o coração, porque por mais que não pareça, né, quando a gente faz um movimento uma vez isolado, pensa isso por 2 horas, né, você está fazendo uma repetição extremamente exaustiva dos dedos, né, das articulações aqui da mão. E ele disse que no início ele achava que não ia conseguir fazer isso, mas com o passar dos ensaios ele foi adquirindo uma consciência corporal dessas partes do corpo que muitas das vezes a gente nem pensa, né? Você não para no dia a dia e pensa nas articulações dos seus dedos e como que você faz com que esses movimentos se tornem contínuos, como que você desenvolve consciência e força muscular para conseguir aplicar isso, né? E durante os ensaios mesmo da montagem, ele conseguiu ir desenvolvendo essa consciência corporal ali, né, para conseguir fazer as movimentações do personagem dele. Ou seja, isso para ele é um exemplo muito claro de como esse processo de exaustão física foi um desgaste construtivo, um desgaste que colaborou para a formação do corpo dele como ator e não um desgaste destrutivo, ou seja, em que ele apenas se cansou, se exauriu por se cansar, por se exaurir, sem conseguir ter um resultado produtivo a partir disso. Essa análise de Santa Joana dos Matadouros demonstra que a força política de uma montagem não está apenas nas imagens que ela representa, mas também na ética que sustenta o processo de criação. O corpo em cena cai, sofre, é machucado, embalado, sacrificado, mas o corpo real preserva sua integridade, tanto física quanto mental, processo contrário de muitas das montagens das quais temos notícia no mundo contemporâneo.
O que está em jogo não é apenas reproduzir o sofrimento operário, porque isso qualquer um faz. Qualquer um consegue criar cenas que reproduzam uma lógica de sofrimento, cenas extremamente duras, cruéis e difíceis de assistir. Mas criar essas cenas com uma linguagem poética, responsável, extremamente simbólica e forte é apenas para processos que preservam a ética em sua construção. Os relatos dos atores demonstram que, mesmo em cenas extremamente físicas e difíceis de construir, o processo de criação se manteve ancorado no respeito, no consentimento e na escuta. E isso é o que diferencia um esforço estético de um esforço exploratório. Enquanto houver teatro construído com ética, responsabilidade e escuta, o corpo não será instrumento de exploração, mas sim de liberdade, criação e crítica social. Chão, céu, caos. Chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu. Chão, céu, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos. Chão, céu, caos, chão, céu, chão, céu, chão, céu, caos, chão, céu, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos.